Olá para você! Está começando mais um podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, convidar você aí para seguir a gente no nosso canal do YouTube, acionar o sininho para você receber sempre as notificações dos nossos episódios e também, se você gostar, se fizer sentido, curte, comenta e compartilha. E eu quero também agradecer. Sem eles seria impossível gravar os nossos episódios. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Sermed, a única clínica de medicina ocupacional de Uberlândia, onde o funcionário não precisa sair em nenhum momento. Ele faz todos os exames no mesmo lugar. Sermed, para mais informações, 3236-4500. E a Sermed está no centro da cidade, na Machado de Assis, 854. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso convidado, Ricardo Faria. O Ricardo é formado em administração e ciências contábeis, especialista em gestão financeira e controladoria. Atua em contabilidade e em gestão financeira. O tema de hoje que a gente vai conversar com o Ricardo é gestão financeira e tributária para profissionais na área da saúde. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom demais ter você aqui com a gente. Obrigado, Sil. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre um assunto talvez não tão comentado aí na área da saúde, mas que a gente vai entender daqui a pouco que é muito importante a gente estar sempre conversando sobre isso. De extrema relevância, ainda mais porque a gente estava aí falando que terminou o prazo aí de declaração de imposto de renda, então a gente precisa falar sobre esse assunto, é muito importante. A gente tem um grupo de mulheres empreendedoras, Ricardo, e a gente fala muito. Se a pessoa não entender sobre a área das finanças, fica impossível, hoje em dia, ter uma empresa. A gestão tem que estar, você precisa ter uma noção, né? Para você saber o que está sendo feito ali pelo departamento financeiro. É interessante, cada vez mais as pessoas se tornam empreendedoras, né? Muito. Mesmo na atuação como PJ, que acontece muito hoje em dia, à medida que as coisas vão acontecendo, as empresas vão evoluindo, cada profissional ele tem a necessidade de fazer gestão financeira e principalmente gestão tributária, porque a questão tributária ela pesa muito. Então, se não tiver um projeto muito bem feito, muito bem estruturado, você pode estar gastando um dinheiro que não deveria, né? Digamos assim, em termos de gasto com tributos, com impostos. Verdade. Já começando aí, Ricardo, quais são os desafios mais comuns que as empresas na área da saúde enfrentam quando a gente fala de contabilidade? Nossa, e são vários, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com várias empresas da área da saúde, lá na nossa empresa, na Fama, e a gente percebe, principalmente, eu acho que a maior dificuldade é a formação. Porque na área da saúde, até então, não existe um processo de formação para matérias voltadas para o empreendedorismo, finanças, marketing, gestão de pessoas. E quando o profissional ele vai para o mercado para montar um negócio próprio, uma clínica particular, ou ele vai atuar dentro de uma clínica maior, de um hospital, essa base que deveria ter sido tratada lá no início, lá na formação, ela não tem. Então existe um desconhecimento e que não é culpa dos profissionais, acho que é culpa do processo, mas que essa falta dessa base faz com que algumas pessoas acabam tomando decisões não muito interessantes em termos de gestão, né, em termos de estratégia. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A formação e a partir daí, porque gestão financeira ela é dinâmica. Não adianta a gente pegar uma receita de bolo e achar que aquilo ali vai funcionar para todo mundo. Cada empresa é de um jeito, cada profissional é de um jeito, então é importante que se tenha o acompanhamento e o planejamento de todas as ações, para que os resultados sejam satisfatórios. É único, não tem como, né? Cada empresa tem as suas necessidades. Como os gestores de saúde podem gerenciar custos, criar orçamentos realistas para garantir a estabilidade financeira das suas instituições? Então, essa é uma pergunta interessante e só trazendo uma estatística de que 80% das empresas, elas encerram com menos de 5 anos de vida. E é assustador esse número, né? São Muito alto. muitas empresas. E ao analisar os motivos pelos quais as empresas elas acabam fechando as portas, existem vários fatores que são externos, economia, concorrência, o mercado, mas
a grande parte dos motivos são motivos internos, relacionados a planejamento, a controle, a gestão, a tomada de decisão. Então, o principal desafio hoje é tomar uma decisão embasada. Ter os dados para poder saber para onde Exatamente. direcionar. Isso. E o planejamento. Qualquer empresa, se a gente for parar para pensar o mundo ideal, seria que exista um planejamento estratégico, um plano de negócios para a constituição de qualquer empresa. A gente sabe que na prática não é bem assim, as coisas vão acontecendo e a gente vai ter que ajustar à medida que os fatos vão ocorrendo de fato, né? Mas é importante que se tenha planejamento, é importante que tenha controles internos, né? E aí entra a tecnologia, entra a gestão, entra os profissionais para que façam esse apoio de gestão financeira, gestão contábil. A gente está falando sobre investimentos. Os investimentos na área da saúde são muito altos. Maquinários, né, equipamentos. E a tecnologia na área da saúde, ela evolui muito rápido. E é essencial. Né? Não dá para uma empresa da área de saúde não investir em tecnologia. Isso custa dinheiro. Então, qual que é a fonte de recurso que eu vou utilizar para realizar esse investimento? Eu vou utilizar um recurso próprio, eu vou utilizar um recurso de terceiro, um banco, eu vou recorrer a um financiamento. Tudo isso são decisões importantes que, sem embasamento, a gente toma decisão no escuro e não sabe os impactos com relação ao futuro. Porque a empresa pode tomar uma decisão de investimento e acabar não tendo condição de caixa para arcar com esse investimento. Então, tudo isso envolve planejamento, envolve gestão, envolve controle. Eu tenho um trabalho com mulheres empreendedoras, o que a gente percebe, Ricardo, é que a maioria das pessoas, elas estão abrindo empresas, né, empreendendo e aprendendo ali, enquanto o carro está andando, está aprendendo a trocar a roda, né? E muitas pessoas acham que abrir empresa é algo fácil, que você vai abrir a sua empresa e você vai conseguir tirar o que você investiu logo ali nos primeiros meses. E não é assim que funciona na prática. Não é mesmo. Isso é um assunto importante de se falar, de você ter ali a sua reserva, de você ter um lugar de onde tirar aquilo, porque demora um tempo para você conseguir fazer esse negócio prosperar. Claro, e assim, existem técnicas, né? Existem processos até para a gente prever quando que vai acontecer esse retorno do investimento, que é o payback que a gente chama, né? Então, através de um plano de negócio, através de um programa estruturado, um planejamento orçamentário, eu consigo ter uma visão, claro que as coisas vão acontecendo à medida que o tempo vai passando, mas existe essa previsão para que a gente consiga já antever quando que ocorrerá esse retorno do investimento. Então, dá para se fazer isso através de uma consultoria, através de um planejamento orçamentário e um plano de negócios, tá? É o que eu falo, não adianta a pessoa querer fazer por si só. Tem que contratar quem entende do assunto, né? Quais são as principais implicações tributárias que as empresas da área de saúde precisam considerar em sua contabilidade e planejamento financeiro? Tá, essa é uma questão importante porque existem vários caminhos, né? Hoje o profissional da área da saúde, ele pode optar por tributar a empresa ou a pessoa física de algumas formas diferentes, tá? Então é importante que se tenha o conhecimento das opções. Vou citar algumas aqui. O Simples Nacional, que é um modelo de tributação um pouco mais simplificado, porque são vários impostos aglutinados numa única alíquota, que é um modelo mais simples, mas talvez não mais vantajoso para a área da saúde. Existem outras formas de se tributar, lucro presumido, lucro real, que dependendo do caso, mais uma vez, não é receita de bolo, não dá para a gente pegar um modelo e achar que vale para todo mundo. Tem que chamar para poder fazer uma análise da empresa. Cada empresa, é importante que se tenha uma análise da situação da empresa, da previsão que a empresa tem em termos de crescimento e investimento, para que a gente consiga adequar o enquadramento tributário da melhor forma. Porque assim, o nosso objetivo enquanto profissional da área contábil é fazer com que o profissional da área da saúde pague menos impostos dentro da legalidade. Né? A gente não está falando aqui em sonegar, não é isso. É um planejamento fiscal tributário, a gente chama de elisão fiscal. É aproveitar as oportunidades tributárias que existem para que a empresa da área da saúde pague menos impostos. Esse é o nosso objetivo. Com certeza. Eu mesma
também sou PJ, né? Uhum, Eu preciso me adequar. Inclusive, uma pessoa me falou, Sil, você tem que conversar com a sua contadora, porque eu uhum. sou MEI. Mas o MEI, ele barra em algumas coisas. Por exemplo, às vezes a gente quer fazer investimento. O MEI, ele já não te dá essa elasticidade tão boa para poder pegar ali Acesso a acesso a créditos, né? créditos. Uhum, Às vezes você quer, por exemplo, fazer um trabalho com uma prefeitura, né? Você quer ali divulgar a prefeitura, os trabalhos da prefeitura. Você não consegue, porque não cabe, né? entendi. É verdade. Então a gente precisa pensar, tá, eu vou pagar menos se eu for MEI, eu pago menos, ok. Mas eu também quero, o quanto eu quero crescer? Uhum. É disso que a gente está falando, não é? A gente está falando exatamente isso. Eu preciso saber o que eu quero para eu poder me adequar de acordo com colocar minha empresa no sistema para depois não reclamar, né? Uhum. Isso vale para qualquer empresa. A gente está Qualquer falando aqui para a empresa. área da saúde, mas É. é uma situação que qualquer empreendedorismo ele tem que ser planejado em termos financeiros também. Não só em termos mercadológicos, de ideia, mas a questão financeira, eu sei que é um assunto talvez um pouco complicado para quem não é da área, mas tem que pôr na ponta do Tem lápis. que colocar. Sabe? Eu tenho que ter uma planilha de organização financeira, planejamento, para que a gente consiga tomar decisões embasadas. Porque quando você tem um número, é mais fácil você analisar, nossa, se eu tomar essa decisão, o impacto é esse. Outra decisão, o impacto é outro. Qual Uhum, caminho eu vou tomar? verdade. Como a tecnologia, porque a gente está falando de tecnologia, Uhum. como a tecnologia está impactando a gestão financeira e contábil na empresa de saúde? Nossa, falar em tecnologia e Sim. contabilidade é muito legal, porque assim, cada vez mais as empresas de contabilidade, os escritórios de contabilidade, eles estão evoluindo. Hoje existem diversas ferramentas, diversos sistemas que nos auxiliam a gerenciar a informação contábil da empresa. Então, a gente tem cada vez mais a necessidade de ser analista do que executor. E isso faz com que a informação seja cada vez mais rápida. Então, hoje, os empresários, através da tecnologia, eles conseguem ter acesso aos números da empresa de maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, uma qualidade muito maior em termos de erros e acertos. E isso, para a gestão, é ótimo, né? Eu costumo trabalhar a quatro mãos junto com os meus clientes da área da saúde, no sentido de fazer uma reunião, mostrar os números, analisar isso em conjunto, analisar os impactos das ações que eles tomaram na empresa deles, né, dos médicos, dos profissionais da área da saúde, verificar, pô, essa ação foi legal, a gente teve esse resultado, essa ação não foi legal, o resultado não foi tão bom em termos financeiros, e a gente vai ajustando e aí montando esse plano de ação em conjunto, para que a gente consiga ter melhores resultados financeiros. Porque, afinal das contas, o nosso objetivo é ter resultado Com financeiro, certeza. Tem uma tá? empresa que você quer resultado e Exatamente. precisa do resultado, porque quem abre Precisa. empresa, você tem ali famílias que dependem de Uhum. você, né? Você tem os Exatamente. funcionários, então é muito amplo o É. campo. E quando a gente fala de tecnologias, tem alguma tecnologia, algum software, ferramenta que você indicaria assim para a área específica da saúde hoje em dia? Olha, uma coisa que eu tenho feito bastante com os meus clientes da área da saúde é utilizar ferramentas de BI para gerenciar a empresa. Uma ferramenta de BI ela é muito bacana porque a gente consegue montar gráficos e indicadores baseado no que a empresa busca. Então, cada empresa, como eu falei no início, Ela é ela é única, né? única. Então, dá para a gente pegar um modelo e adaptar para todo mundo. E o BI ele nos permite fazer isso. Então, hoje eu consigo, através das ferramentas de BI que existem no mercado, a gente utiliza algumas no nosso escritório, captar as informações que são processadas na contabilidade e, a partir dessas informações, criar os dashboards, os gráficos, os relatórios, para a gente poder fazer essa reunião de acompanhamento e mostrar os resultados, mostrar a evolução, mostrar uma projeção. Então, hoje, uma ferramenta de BI, ela bem estruturada, bem feita, é uma ferramenta muito bacana e eu recomendo que profissionais da área da saúde utilizem cada vez mais esse tipo de tecnologia voltada para a gestão também. Outro tema muito importante, Ricardo, existe alguma forma das empresas na área da saúde pagar menos impostos? Esse é um Esse é um assunto assunto polêmico, mas que é polêmico. importantíssimo. É, bom, eu falei que existem várias formas de tributação
com relação às empresas. Empresa da saúde também é da mesma forma. Eu posso tributar a empresa pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, lucro real. Se existe formas de pagar menos impostos, ela vai depender de como a empresa está estruturada naquele momento. Mas eu vou trazer um exemplo que vale muito para empresas da área da saúde e poucas pessoas conhecem. Talvez a maioria ainda não conhece. Existe um benefício fiscal voltado para profissionais da área da saúde, para empresas da saúde, que promove uma redução de até 70% É muita coisa. no pagamento de impostos, impostos sobre o lucro, né, que a gente fala, que é o imposto de renda e contribuição. Não é qualquer empresa que pode aderir a esse benefício, e não é um benefício que vai servir para qualquer empresa. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Existem alguns pré-requisitos para uma empresa utilizar desse benefício. São 4, basicamente. O primeiro, a empresa ela tem que executar atividades que promovam a saúde. Então, esse é o primeiro mais importante pré-requisito para que utilize desse benefício. O segundo, a empresa ela tem que estar constituída no modelo de sociedade empresária limitada, através de um registro na junta comercial, que é diferente da sociedade simples que muitos profissionais da área da saúde ainda se enquadram, principalmente médicos. Então, existe um enquadramento tributário um pouco diferente, um enquadramento societário um pouco diferente. O terceiro, a empresa ela tem que estar de acordo com as normas da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Ou seja, em termos práticos, o que é isso? Ela tem que ter um alvará da Vigilância Sanitária válido. Até porque acredito eu que todos da área da saúde precisam ter. Tá? E o último pré-requisito é a tributação pelo lucro presumido. O que é o lucro presumido? O lucro presumido ele é uma forma de tributação em que existe uma presunção de lucro. Essa presunção, a princípio, ela é de 32% para a área da saúde e os impostos são incididos sobre essa presunção de lucro. Esse benefício ele faz com que essa presunção caia de 32% para 8%. Então, existe uma redução muito grande na presunção de lucro. Consequentemente, a redução no pagamento de impostos. Tá? Então, esses 4 pré-requisitos, eles são essenciais para que as empresas utilizem desse benefício. Tá? Qualquer empresa, desde que se enquadra nesses pré-requisitos, podem utilizar. E qual que é o grande problema hoje? Primeiro, o desconhecimento. Nem todos os profissionais da área da saúde, nem todas as empresas da área da saúde conhecem esse tipo de benefício. E segundo, os riscos. Por quê? Você não pode utilizar de um benefício desde que você não esteja apto. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão depois uma coisa que era para ser boa vem um problemão. Né? Então, assim, você profissional da área da saúde não vai mudando isso, né? A partir de segunda-feira eu vou ser assim, calma. É necessário primeiro que se faça uma análise individual para saber se faz sentido ou não, porque nem sempre faz sentido. A gente já pegou situações em que esse benefício não faz sentido porque existem outras implicações, principalmente para empresas que têm uma folha de pagamento muito alta. Entendi. Tem muitos funcionários, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E segundo, se fizer sentido, ok, faz sentido para mim, eu tenho que estar preparado, eu tenho que me organizar contabilmente, fiscalmente, societariamente, para que eu consiga utilizar esse benefício. Tá? Se fizer sentido para você, profissional da saúde, e se você estiver bem enquadrado, pode utilizar que você consegue reduzir até 70% no seu pagamento de impostos. Importantíssimo. Quais são as principais implicações tributárias que as empresas da área de saúde precisam considerar em sua contabilidade e planejamento financeiro? Tem que tomar muito cuidado, principalmente com os riscos, né? Porque existe hoje, como existem várias formas de se tributar e vários caminhos para se seguir, cada caminho tem sua vantagem e tem seu risco. Então é importante que se tenha uma boa assessoria, que se tenha um bom acompanhamento, para que você realmente esteja bem amparado, né, juridicamente, contabilmente, fiscalmente, para que você não corra riscos. Acho que o nosso objetivo é pagar menos impostos, mas também mitigar riscos, né? A gente
ainda mais hoje numa situação tão volátil, em que as margens são muito apertadas, quanto menos risco a gente toma, mais segurança a gente tem. Então é importante que se tenha esse acompanhamento e essa assessoria, tanto jurídica quanto fiscal. E houve aí também uma reforma tributária que mudou tanta coisa e a gente precisa estar ciente a isso. E vai mudar ainda, e né? Assim, a gente está falando hoje, né, 2024, mas a tendência é que as reformas tributárias, né? Eu vou falar de as reformas porque afetou muitas áreas, né? exatamente. Não é um só. E ela vai acontecer de uma maneira mais efetiva, mas ela vai também ser dinâmica. Ela vai mudando à medida que as coisas vão acontecendo. Mas vai mudar bastante coisa. A gente percebe por aí, por exemplo, antes a gente emitia a nota fiscal, quem é MEI, emitia pelo município, né? Então, pelo aplicativo da prefeitura. Hoje a gente já tem que emitir diretamente ali no Gov, ou seja, eles estão de olho na tributação mesmo, não tem como. Nossa, e você tocou num assunto legal, porque ainda, infelizmente, algumas empresas elas tomam um risco muito alto de não oficializar a movimentação da empresa. Mas hoje, gente, com a tecnologia, né, com as ferramentas que a Receita Federal tem de gerenciar a nossa vida financeira, isso não vale a pena mais. Não tem como fugir, não tem como esconder. Fugir. Não tem como. Recebeu o Pix. Hoje falando em Pix. Hoje é tudo muito bem registrado, tudo automatizado. Isso, querendo ou não, isso acaba facilitando a fiscalização, porque está tudo registrado, né? Os bancos são obrigados a reportar as operações acima de um determinado valor para o Banco Central e, consequentemente, para o governo. E quando a facilidade que o dinheiro digital trouxe também, não é uma facilidade só do cidadão, é uma facilidade também do governo ter o controle. A gente estava vendo aí um assunto que é novo, né? Que agora a tributação sobre os importados, aqueles importadinhos das comprinhas, né? Das comprinhas da Shein. A gente estava vendo aí 20% em cima do produto que tem acima de 50 dólares, se não me engano. E acabou a festa. E até assim, você falou a questão das importações, a gente teve uma situação de um cliente que foi comprar um equipamento importado e ele nos procurou para saber qual que é a melhor forma, né, de se fazer isso, né, porque foi um processo de importação feito pelo próprio cliente e sem uma assessoria, sem um acompanhamento, é muito difícil entender as implicações disso, até para você precificar um serviço. Estou comprando um equipamento novo para minha clínica e eu vou oferecer um serviço novo. Quanto que eu vou cobrar? Claro, eu tenho que analisar quanto que o mercado cobra, mas quanto que está me custando isso? Qual que é o meu custo? Qual que é a margem desejada para esse serviço? Custo direto, custo indireto, mão de obra. E a partir desse planejamento eu vou precificar o meu serviço e aí eu vou avaliar. Essa precificação que eu fiz, que é uma precificação matemática, ela está compatível com o mercado? Se tiver, ok, então vou trabalhar a partir dessa precificação matemática que a gente fez, financeira que a gente fez. Se não tiver, alguma coisa no meu processo está errada. Ou o meu custo direto está errado, ou a minha mão de obra está errada. Então a precificação ela é importante por isso. Você consegue analisar, primeiro, se você está bem posicionado perante o mercado, e segundo, se existe algum problema, alguma falha na sua operação, fazendo com que o seu custo esteja onerando a sua operação. Consequentemente, você está ganhando menos dinheiro. Precificar eu acredito que é um dos maiores desafios para os empresários, né? Principalmente quando se fala em demandas de alto volume, exames. Então, assim... E a concorrência é grande também. Hoje em dia tem tantas clínicas populares. Sim, exatamente. Então, assim, tem jeito para tudo, né? Não adianta a gente querer, mais uma vez, não existe um modelo ideal. O modelo ideal é o seu modelo. Exatamente. Desde que esteja bem estruturado, bem feito, é importante que se tenha essa gestão. Acredita que já acabou? Passa rápido, muito né? rápido. Eu vou deixar aí uns minutos finais aí para você fazer suas considerações, deixar um recadinho aí para as pessoas, para elas entenderem. Eu acredito de verdade que essa área é o coração da empresa. Então, deixa aí seu recado, Ricardo.
Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço de trazer esse tema relevante para profissionais da área da saúde. E a gente tem percebido lá no nosso escritório cada vez mais profissionais mais interessados em gestão, em contabilidade, em finanças. Eu converso muito com os médicos, a gente tem uma troca de experiência muito bacana. E é muito legal perceber que a área da saúde também tem evoluído com relação a isso. Porque, afinal de contas, é um CNPJ, é uma empresa, são empreendedores. E o empreendedorismo, ele tem que fazer parte da vida, as finanças têm que fazer parte da vida do empreendedor, das empresas. Então, é muito bacana isso, né? E convidar quem ainda não tem o hábito de gerenciar a sua empresa com relação a números, com relação a informações, recomendo que faça de uma maneira muito rápida, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. E, a melhor forma de fazer isso é ser bem assessorado, é ter um profissional capacitado para poder assessorar. Isso aí. Tá bom? Gratidão. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha. A gente vai deixar o Instagram aí do Ricardo para você poder conhecer melhor o trabalho dele. E é isso aí. Beijo no seu coração. Até o próximo episódio.